Olá pessoal, beleza? Agora eu vou gravar um vídeo para vocês sobre volume de controle, alguma aplicação. A gente fala muito de volume de controle e o livro passa, eu acho legal passar algumas aplicações. A gente tira aquela equação do balanço de energia, balanço de taxa de energia e volume de controle e chega a alguma aplicação real. Essa aplicação que começa aqui para a gente é a aplicação dos bocais difusores, né? Bocais são definidos como dispositivos que servem para acelerar o escoamento, e difusores são dispositivos que servem para desacelerar o escoamento. A utilização mais comum, não sei se é a mais comum, mas talvez uma que eu gosto dela é essa aplicação do túnel de vento. Por exemplo, o túnel de vento é esse daí, ó, ele funciona dessa forma. O ar entra por essa parte aqui, aí entra por esses dispositivos que chamam Flow Straightening Screens, que a gente chama, na verdade, são colmeias. Elas são desse jeito aqui, ó. São um monte de dispositivos, pequenos furinhos, sabe? Eles são muito alinhadinhos e a utilização deles é essa. Elas servem para alinhar o escoamento. Se o escoamento está vindo lá de uma compressor lá, que está tudo bagunçado, eles chegam ali, passam por essa colmeia, elas vão se alinhar completamente, vai entrar dentro do bocal. Esta região aqui, ó, onde tem uma diminuição da área, aqui é o chamado de bocal. Isso aqui é o bocal. Ele acelerou, vai servir para acelerar o escoamento, chega aqui na região de teste, passa ao redor de um carro lá para o teste, ou de um avião, ou de qualquer coisa. Depois ele vai ter que ser desacelerado. Eu vou explicar o porquê dessa desaceleração, mas ele vai ser desacelerado. Aí ele vai passar por essa região onde é o chamado de difusor. Ele vai calmamente sendo ampliado a sua área. À medida que amplia a sua área, o seu volume, a sua velocidade vai decaindo. Por que são utilizados bocais e difusores? Olha, se eu quisesse fazer realmente um teste, eu poderia fazer, vou fazer um teste lá, vou fazer um túnel de vento para mim. Eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Eu pegaria um compressor, né? Um compressor, jogaria o ar dentro de uma tubulação aqui, retona, com uma área constante. Aí depois eu chego aqui na minha área de teste. Eu chego aqui na área de teste, aqui agora eu fiz assim. Aí eu boto aquele minha colmeia aqui para alinhar todo mundo, tá? E aí depois passou para minha área de teste, já acelerou, eu jogo aqui para fora agora. Jogar aqui para fora, eu jogo no meu difusor aqui, que agora aqui dentro tá meu carrinho, né? Tá o meu carrinho de Fórmula 1 aqui. E aqui vai sair para fora ali o meu ar. Aqui para fora, volta aqui para fora. Com a velocidade no difusor. E essa é uma consideração meio boba, mas às vezes eu falo isso porque tem gente assim que fala que engenharia é a arte do bom senso, né? Você tem que saber usar o bom senso para as coisas. Por que não é feito desse jeito que eu desenhei? Porque se você fizer desse jeito, você vai ter perdas de carga gigantescas. Essa é a resposta mais lógica, tá? A resposta real. Você vai ter muitas perdas de carga. A natureza não gosta de ter mudanças muito bruscas assim das suas propriedades. Não acontece nada, na verdade. Você não tem nenhuma mudança que é repentina assim na natureza. Sempre tem uma certa variação nas coisas, né? E se você faz isso aqui com o seu escoamento, por exemplo, você vai forçar o seu escoamento a de uma vez, ele vai chegar aqui e vai ter que de uma vez entrar nessa área. Ou seja, vai ter que passar por ali. Isso aqui vai gerar uns turbilhonamentos aqui em cima, outros turbilhonamentos aqui embaixo. Depois, na hora que ele sair daqui também, ele vai de uma vez aumentar o espaço onde o escoamento pode ir. Isso aqui também gera outros turbilhonamentos aqui em cima, outros turbilhonamentos aqui embaixo. O escoamento sai aqui todo malucão. O que acontece nesse caso é que você pode fazer o que eu desenhei. Ninguém te pede. Você pode fazer desse jeitinho. Não tem nenhum problema você fazer um túnel de vento desse jeito. Mas se você fizer desse jeito, você vai gastar uma quantidade de energia muito maior para funcionar. Essa é a realidade, tá? Você poderia também cancelar. Falar assim, já passou do meu túnel, já passou pela minha região de teste, eu posso cancelar essa região aqui, ó. Não preciso dela. Para que eu vou usar isso aí? Isso aí é a mesma coisa que você não ter um difusor também. O seu ar vai sair daqui depois e vai passar por um monte de seu ar vai sair aqui depois, vai passar por um monte de turbilhonamentos aqui fora e tal, vai sair meio maluco, vai sair para cá, sai. Enfim, nessa consideração aí, você também tem as mesmas perdas. Ou seja, para você evitar que você tenha perdas, para você fazer com que o seu escoamento se adapte suavemente a uma mudança de área ou suavemente a uma compressão, a uma diminuição de área, uma contração de área ou uma expansão de área, você faz esses bocais, esses difusores, porque eles são feitos para isso. Você faz com que o seu escoamento se adapte suavemente a essas mudanças para que ele tenha menores perdas. Você evita que ocorra, por exemplo, esses turbilhonamentos aqui que ocorrem se você simplesmente abrir isso aí para a atmosfera, que é realmente o que ocorreria se você fizer isso aqui. Você fazendo um difusor, você faz com que isso seja muito mais suave e diminui o custo que você teria para fazer com que o ar passe através dessa seção de teste, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês esse negócio, essa colmeia, né, que é um dos exemplos. Outro exemplo que eu tenho de um túnel de vento que é real mesmo, esse aqui inclusive, o cara que foi meu orientador de doutorado, trabalhou no Japão neste túnel de vento, inclusive, ele não mexia necessariamente, eu acho que ele mexia com experimental computacional, mas como ele era mais chefe lá, assim, não mexia tanto com essas coisas assim, não.
Ele também trabalhava com esse túnel de vento aí. É o túnel de vento que a Honda usa para testar os carros de Fórmula 1. Você vê que tem até umas janelinhas do lado, né, eu não sei como é que chama isso, né, uns negocinhos móveis do lado da parede que servem justamente para simular essa questão da proximidade do carro da parede. Bem legal essas paradas. Ou proximidade de outros carros, né? Então tem muita coisa aí interessante. E tem túneis de vento gigantescos, como esse aqui. Você está vendo? Olha só o tamanho da pessoinha que está aqui dentro. Ó. Tá parado aqui. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é um ser humano. Está aqui. Agora o tamanho da entrada de ar desse túnel de vento, que é o túnel de vento da NASA Ames. Nesse túnel eles conseguem colocar um avião de verdade lá dentro, na seção de teste e testar. É gigante, né? É enorme. Outras aplicações de bocais difusores são muito utilizadas, por exemplo, no que eu estou mostrando primeiro nessa esquerda aqui, ó, que é o chamado bocal de Laval. O bocal de Laval é um bocal supersônico. O que você faz com esse bocal aqui? Você entra com o escoamento, que ele está numa velocidade muito baixa aqui agora, uma velocidade bem baixinha. Ele vai ser acelerado ao entrar nessa região aqui, ó. Ele acelera, aumenta a sua velocidade. E depois acontece algo muito engraçado se você estiver realmente atingir esse limite aqui, onde ele vai passar da velocidade do som. Se você passa da velocidade do som, aqui agora, na hora que ele começa a sair aqui, ó, você aumenta a área, mas a velocidade dele continua aumentando. Isso aí foi o chamado de bocal convergente e divergente. Ele é sempre um bocal, tá vendo? Ele sempre aumenta a velocidade, sempre bocal, mas ele converge até uma região onde ele chega na velocidade do som, depois ele diverge. E ele sempre aumentando a velocidade. Ou seja, você entra com uma velocidade muito baixinha aqui, você sai no final com uma velocidade supersônica. Isso é usado, por exemplo, em motores de caça supersônicos, para você acelerar eles, chegar até uma velocidade supersônica, né, por exemplo. Você passa, faz a queima do combustível, né, essa queima vai passar por esse bocal aí para fazer com que ele aumente a velocidade na saída. Ou seja, a saída ele vai... Eu tem alguns tipos de aviões até tem essa variabilidade, né? Eles variam a área da saída conforme eles estão é, voando em certas altitudes, porque a pressão vai mudando, a pressão do ar externo vai mudando, eles conseguem obter menores perdas, né, na saída, vocês vão variando essa área de saída aí. Mas o objetivo é que eles saiam realmente com essa velocidade supersônica, e por saírem com a velocidade supersônica, eles começam a gerar esses fenômenos aqui. Isso aqui são ondas de choque, tá vendo? Elas vão se cruzando aí na saída do, na saída do caça supersônico, do motor do caça supersônico, né? Mas em bocais subsônicos também é usado. Por exemplo, isso aqui é um motor de aeronave aeronave subsônica, como um Boeing, por exemplo. Como é que ela funciona? O ar entra aqui passa aqui pela entrada, ele é sugado por um compressor, tá vendo? Essa aqui é a região do compressor, chega numa câmara de combustão onde entra calor aqui nele, ou seja, você vai queimar, vai ter uma queima de combustível aqui agora. Ele ganha muita energia, essa energia é usada para girar agora uma turbina aqui, ó, turbina a gás, isso também é usado também para ciclo de geração de turbina, tá? Mas se você tiver um motor de aeronave, o seu objetivo é que você tenha vazão mássica saindo, você quer ter quantidade de movimento saindo nessa parte externa aqui, ó. Quanto maior a quantidade de movimento você tiver nessa parte externa, mais propulsão você tem. Essa que é a ideia da propulsão. Você vai jogar com quantidade de movimento para trás e ele vai empurrar para frente, entendeu? Essa que é mais ou menos a ideia. Então, quando você tem essa quantidade de movimento saindo, você tem mais propulsão. Então, você acaba convergindo, ele faz um processo de um bocal convergente para fazer com que você tenha aceleração do escoamento nessa região. Isso faz com que você saia mais gás ali nessa saída, saia mais gases de combustão. Isso gera maior saída de quantidade de movimento e maior propulsão para a aeronave. Tá vendo? Isso aí são usos comuns mesmo que a gente tem de bocais, difusores. Um uso de difusor em usina hidrelétrica é bem interessante. Por exemplo, aqui você tem uma barragem, né, tem a tomada de água, a água desce, passa por essa turbina do tipo Francis, né, que ela funciona simplesmente girando ali a partir da perda de energia, a partir da energia potencial, né, que passa ali da água passando por ela. E se faziam muitas turbinas, poderia ser feita uma turbina, por exemplo, que você cortasse essa parte aqui, ó, já gerou uma energia, joga essa água aqui no rio, dane-se, né, não tem problema, joga ela lá, já gerou energia, acabou. Só que se você fizer um difusor nessa região aqui, ó, você suavemente expande a sua área, você faz com que a velocidade do difusor diminua, sabe, com a velocidade do líquido diminua até chegar à velocidade do rio, que é a velocidade do rio mesmo que está aqui fora, a velocidade menorzinha do rio. Fazendo com que essa velocidade diminua suavemente, e essa diminuição suave da velocidade, você tem até um ganho de trabalho gerado nisso aí, tá? Você gera uma pequena sucção que ajuda a aumentar a vazão máxima ali na saída. É um fenômeno bem interessante, só para aplicação do difusor. Para quem gosta de Fórmula 1,
deve se lembrar lá quando se criou, eu acho que era, eu agora tô esquecendo, cara. Deixa eu ver se é Brian GP, GP, é, não, eu não lembro mais. É Brown, acho que é Brown, equipe de Fórmula 1. Ah, era a Brown GP, essa aqui, ó. Peguei imagens dela. Eu pesquisei Brown, mas é Brown, é do Ross Brown, essa equipe aqui de Fórmula 1. Ó, deixa eu mudar aqui, porque senão eu vou ficar até com vergonha. Deixa eu ver aqui. Sai pra cá. Ah, vou passar tudo aqui pra vocês. Quer ver? Eu vou passar isso aqui. Olha só. Essa equipe aqui, ó. Vocês lembram desta equipe de Fórmula 1? Era a equipe da. Equipe Brown, né? Era essa aqui, ó. Era a equipe de Fórmula 1 que ela meio que revolucionou na sua época. Na época que ela apareceu, né? Que ela surgiu. Ela foi uma equipe de Fórmula 1 que. Qual foi o grande achado deles, né? Eles descobriram esse negócio de usar o difusor. Eles começaram a usar o difusor. E é, ao usar o difusor, eles fizeram isso aqui. O que era o difusor deles? Né? Eles simplesmente colocaram um jeito de botar um difusor na parte de baixo do carro, porque daí você conseguia fazer com que essa perda de carga do ar passando pela parte de baixo do carro diminuía. Ao diminuir a perda de carga, eles faziam com que eles ganhassem mais, né, da potência que era gerada no motor, usava mais aquilo para ter mais velocidade. A Brown, quando chegou, ela detonou o campeonato de Fórmula 1. Tipo assim, o carro ela simplesmente começou, né, foi o Ross Brown criou a equipe. Primeiro ano deles ganharam o campeonato. Tipo assim, os pilotos eram o Rubens Barrichello e o Jason Button, né? Não eram pilotos que figuravam entre os principais da época. Né? O Barrichello até era um piloto para Ferrari lá e tal, mas o Jason Button não era um piloto que se esperava que ele fosse ganhar um título da Fórmula 1. Ele era um bom piloto, mas não era um piloto assim. E chegaram com esses carros, eles detonaram a competição, detonaram, ganharam tudo, ganharam todas as provas. Eu acho quase todas as provas. Era um carro bizonhamente mais rápido que os outros. Por quê? Porque eles colocaram o tal do difusor e ninguém tinha pensado nisso. Pelo que eu me lembro, tá? Se alguém souber mais de Fórmula 1, por favor, me corrija aí nos comentários. Mas que eu me lembro que eu era mais novo na época, também estava estudando, não tinha tempo de acompanhar muitas coisas. Eu me lembro que tinha isso daí. O difusor foi a revolução da época, porque eles colocaram isso e ganharam muito aí na Fórmula 1. Ou seja, o que ele cria? Uma saída de ar otimizada para que não seja tão danosa a passagem de ar pela parte de baixo do carro. A modelagem de bocais difusores, ela segue isso daqui. Por quê? Porque bocais difusores, normalmente eles têm uma entrada e uma saída só. Você não pensa bocais difusores têm mais de uma saída, ou seja, um bocal normalmente é desenhado assim, né? Você desenha um bocal assim, ó. Você tem uma quantidade de ar entrando aqui, uma outra saindo aqui, e o difusor também a gente desenha dessa forma. Entra aqui e sai aqui. Só tem uma entrada e uma saída. Dessa forma, a minha vazão máxima de entrada era igual à vazão máxima de saída, que é simplesmente uma vazão máxima M, ou seja, eu posso jogar essa vazão máxima aqui para fora, tá vendo? Desse jeito que está aí. Para um bocal, um difusor, pode ser que eu tenha algum problema de troca de calor ou de trabalho, não é objetivo. Mas quando eu faço essa entrada, vamos começar um pouco mais de trás isso aqui. Quando eu falo que tem uma entrada e uma saída, esses termos aqui, ó, que eu tenho uma entrada, ou seja, eu só tenho uma entalpia de entrada, uma energia cinética de entrada, uma energia potencial de entrada, também só tem um termo para cada um deles ali na saída. Então eu posso simplesmente escrever esses termos aqui, que são a vazão máxima vezes somatório das entradas de energia menos as saídas de energia, dessa forma aqui, ó. É o que entrou, eu estou considerando o que entrou, 2, o que saiu, ou seja, entrou por 1, saiu por 2. Aqui esse é o meu 1, esse é o 2, tá vendo? Esse é o 1, esse é o 2. Então aqui não tem muito mistério nesse caso, assim, é só usar a entrada e a saída. Eu tenho a variação de entalpia, a variação de energia cinética, tá vendo? Aqui, variação de entalpia, variação de energia cinética e variação de energia potencial. Normalmente, a variação de energia potencial ela é desprezada. A gente não liga muito para ela, não. A gente pensa, olha, a variação de energia potencial às vezes é muito pequena. Você tem no bocal um difusor, às vezes estão alinhados, né? A não sei que esteja um bocal, um difusor que esteja alinhado na vertical. Pode acontecer, mas normalmente não é uma questão que se olha para bocais difusores. Não é, pode ser que você tenha, mas não é o objetivo de um bocal um difusor trocar trabalho. Então esse termo aqui, ó, normalmente a gente desconsidera ele. Também não é o objetivo de um bocal difusor
nem trocar calor, nem trocar trabalho. O objetivo de bocal difusor é alterar as propriedades relacionadas à entalpia e à energia cinética. Ou seja, quando a gente avalia esse termo aqui, ó, a gente fica só com isso. Nosso bocal, nosso difusor, ou seja, também você pode cortar essa massa aqui, né, porque ela não interessa pra gente, já que no final é tudo isso aqui que está entre colchetes é multiplicado por zero, né, e é multiplicado por m ponto é igual a zero, então a vazão mássica nossa não interessa. Então fica só com esse termo aqui, ó. Quando analisa bocais difusores, a gente só fica com esses dois termos, ou seja, a variação da entalpia que a gente tem no bocal e no difusor e a variação da energia cinética, que é o que nos interessa realmente, a gente quer saber quanto que a energia cinética vai variar. É normalmente o objetivo de bocais difusores, tá? Então fica com essa formulação aí, é como se usa o modelo, né? Eu mostrei para vocês como a gente chega até ele. Esse aqui é o modelo mais geral. Pode ser que você tenha um bocal difusor que tenha variação de energia potencial, que tenha troca de calor. Trabalho é muito incomum, realmente, eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas se você tiver, só tem que acoplar nesse termo aí. Mas o normal mesmo é você acabar com o bocal difusor sendo modelado, regime permanente, dessa forma aqui embaixo, beleza? Valeu, pessoal. Até mais.